E aí, pessoal, tudo ótimo? Aqui quem fala é o Christian. Para quem não me conhece, eu trabalho na área de tecnologia há mais de 2 décadas. Iniciei mais na área de redes. Logo depois, eu entrei para a área da programação. Então, para a gente ter ali uma visão mais rápida, 2004, 2005 era redes, infraestrutura, manutenção de computadores, configuração de switches, hubs e todo o serviço relacionado à infra. E em 2007 minha vida se tornou mais desenvolvimento de software, programação, banco de dados. Mais à frente conheci o processo inteiro de um arquiteto, não mais de software, mas um arquiteto de soluções cloud, onde eu conheci todo o ecossistema da AWS, ecossistema da Google Cloud Platform e também todo o ecossistema da Azure. Conheço alguma coisa da IBM, mas meu conhecimento é um pouco mais fraco na IBM, e tudo isso fez com que eu conhecesse mais sobre essa área de tecnologia, me aprofundasse mais. Eu não sou um especialista, mas como desenvolvedor, como uma pessoa que conheceu muito infra, como uma pessoa que cursou que ensino superior em em tecnologia de segurança cibernética, e fez uma graduação de gestão de negócio e inovação. Eu sou uma pessoa que eu consigo ter uma visão mais ampla de mercado e consigo ter uma noção do que está acontecendo, de como o empresário enxerga as suas necessidades, de como o colaborador enxerga as suas demandas, e como que o cybercriminoso aproveita ambas as situações, seja usando a engenharia social, usando um outro modelo de ataque, alguma forma de interceptar algum tipo de acesso à rede ou infectar serviços, né, usando táticas bem inteligentes. E é exatamente isso que eu quero trazer um pouco aqui. Então eu vou começar, né, agora que eu falei um pouco sobre mim, eu quero falar um pouco sobre um cenário, eu vou dizer que é um cenário hipotético. Não é exatamente hipotético, a gente vai falar aqui como um cenário hipotético, mas acontece, eu vou dizer assim, é, é raro, mas acontece sempre. Olha o paradoxo. Imagina assim, hoje tu tem uma empresa e tu precisa que o desenvolvedor ele entregue um sistema em 4 meses, em 3 meses. Então tu tem ali um modelo de escopo fechado, estilo waterfall, e tu sabe exatamente onde inicia, né, o processo, todos os passos de desenvolvimento e a entrega final. O desenvolvedor, por si só, ele sabe que ele tem um tempo determinado para poder fazer a entrega. Então ele vai correr para poder fazer com que aquilo funcione. Nem sempre ele vai conseguir atuar com todas as regras de segurança. Primeiro, que falta conhecimento nessa área, e segundo, que ele até consegue trabalhar em algumas regras de segurança, mas muitas vezes não tem tempo para testar. Pode até usar um QA para fazer os testes, mas também o QA não tem conhecimento na área de segurança. Então, ele desenvolve um front, um back, toda aquela tela, toda aquela interface, faz a comunicação com o banco de dados, tem todo um processo lá, uma arquitetura já definida para poder subir um servidor, um serviço de máquina virtual, com um banco de dados e tudo mais. Só que eles não prestaram atenção tanto na segurança. Os frameworks de desenvolvimento de software têm algumas camadas de segurança, algumas opções, como o Auth2, sei lá, algum recurso de token JWT, que o próprio Auth2 usa também, mas uma camada um pouco menos segura, né, no caso do JWT somente, e enfim, outros recursos, CSRF para formulários. E aí ele pega uma biblioteca que vai executar de repente uma funcionalidade muito específica daquele software, daquele sistema, e aquela lib ele parou para ver como funcionava, mas ele não parou para ver a lista de issues, ou seja, toda aquela lista relatada por outros desenvolvedores que encontraram falhas, seja um problema de funcionalidade ou até mesmo uma falha de segurança. Na ótica do desenvolvedor, ele quer fazer funcionar. Se ele se deparar com algum erro, ele vai procurar as issues somente focado naquilo, de uma forma muito cirúrgica. Agora,
Para a mentalidade do criminoso cibernético, ele já vai pensar diferente. Ele vai tentar acessar aquela tela do repositório ou do site oficial em algum lugar que possa ter informações relatadas de fragilidade, de bugs, de erros, e ele vai usar essas informações para procurar vulnerabilidades. Então, o desenvolvedor tem a ótica de entregar funcionando e com alguma segurança. O cybercriminoso ele tem a ótica de buscar vulnerabilidades dentro daquilo, uma forma de violar aquele recurso. E, consequentemente, quem trabalha com cibersegurança, ele vai focar nas duas pontas. Primeiro, tentar entregar o melhor da qualidade do desenvolvimento, e em segundo momento, garantir que aquelas issues, ou melhor, aquela lib, ela não seja uma lib fragilizada. E se for, então encontrar uma outra forma alternativa de entregar valor, entregar qualidade, mas não deixar portas abertas e vulnerabilidades, né, para um tipo de violação. Para isso, então, a Coneplus Security ela foi criada como uma divisão da Coneplus para proteger empresas. E quem não sabe para que serve a cibersegurança, basicamente são técnicas, métodos para evitar que indivíduos, organizações ou órgãos governamentais venham sofrer impactos negativos com crimes cibernéticos. Eu preparei aqui um materialzinho falando sobre essas ameaças cibernéticas, né? E basicamente o que eu quero passar aqui nessa frase é que os cybercriminosos eles estão constantemente aprendendo e buscando novas técnicas e táticas para poder invadir o teu sistema. Seja por uma questão de roubo de informações e até vender essas informações para uma empresa concorrente, seja para usar o teu serviço como botnet ou como um espião para poder analisar clientes, fornecedores e usar esses clientes para um ataque de engenharia social futuramente, né, ou te causar uma desvantagem competitiva, uma desvantagem financeira, econômica. Eles estão sempre burlando. E hoje também com a inteligência artificial, o arsenal, por mais que as pessoas digam, mas eu vou usar a inteligência artificial para poder viabilizar o processo. A mente humana sempre vai ser mais criativa do que a inteligência artificial. Então, para isso, para formas de violar, de burlar a segurança, o ser humano é criativo. Bom, aqui a gente fala um pouco sobre engenharia social. Eu separei três modelos de ataques. Um aqui é o pretexting. Para vocês terem uma noção, o pretexting não precisa exatamente de um computador conectado à rede, mas usa um pouco da tecnologia e principalmente táticas psicológicas para poder afetar e conseguir o que querem. Então, criminosos, há um tempo atrás, e usam até hoje, só que de uma forma muito mais avançada e evoluída, usando deepfake, por exemplo. Mas anos atrás, 10 anos atrás, 20 anos atrás, enfim, vamos voltar no tempo que não existia nem smartphone, certo? Só existia telefone residencial, aquele padrãozão. As pessoas, ou celular, mas né, ainda não tinha o smartphone. As pessoas, os criminosos, eles costumavam fazer todo um processo que vinha desde analisar quando um filho, uma filha que já trabalhava ou ia para a escola, eles estavam em aula ou estavam trabalhando, faziam ligações, tentavam algumas formas para garantir que naquele momento eles não poderiam atender o telefone, não poderiam falar. E eles entravam em contato, então, muitas vezes com o pai, com mãe ou com avós, que eram idosos, eram pessoas ainda mais vulneráveis e com muito pouco conhecimento em relação a esses tipos de ataques. E eles falavam: Ó, eu tô aqui com a tua filha, com teu filho, eu tô, sei lá, com alguém, né? E eu preciso de um valor X para resgate, ou a pessoa sofreu um acidente, a gente está levando para tal lugar, só que ele pediu para fazer uma transferência, deu um dinheiro. Então, eles usavam isso como uma engenharia social, né, uma forma de conseguir um resgate, um valor, extorquir dinheiro, ou até muitas vezes informações, para de repente um ataque maior,
e mais orquestrado, e as pessoas muitas vezes caíram nesses golpes. Até hoje existem golpes relacionados a isso, usando mercadoria de Mercado Livre ou de outros tipos de empresas que trabalham aí com marketplace. As pessoas ligam, dizem que vão fazer o pagamento, fazem lá um pagamento direto por envelope, a pessoa fica lá com saldo a cair na conta, faz a entrega e aí pede lá um táxi, alguém para fazer a busca, a coleta, ninguém mais sabe quem foi que pegou, trocam de lugar e sumiu o dinheiro, sumiu o equipamento e, né, o dinheiro não vai cair na conta porque só estava lá a cair, era só um envelope em branco. Depois que o banco ele vai fazer a contagem daquele dinheiro, ele vai abrir o envelope, opa, não tem. Vamos dizer que vão atualizar o sistema dizendo que esse dinheiro não cai. Então são muitos golpes que existem por aí e tudo isso entra nessa categoria do pretexting. Quando a gente fala o tailgating, para a gente não levar tanto tempo aqui, o tailgate é quando alguém tem um acesso não autorizado junto com alguém que tem acesso autorizado. Então, tu não é autorizado, mas tu vai conversando com uma pessoa que tem acesso àquela área restrita e tu acaba passando junto. Que é um exemplo disso, filmes que a gente assiste, que as pessoas pegam lá um cartão e consegue passar na porta e consegue acessar aquele setor, aquela área restrita, por um cartão de terceiros, é um tailgate. Tu usou a credencial de uma outra pessoa para poder acessar aquele espaço restrito. Que é um outro exemplo que acontece muito em condomínios e em vários lugares assim que usam portaria eletrônica, uma pessoa tem acesso, vai lá, reconhece a face, né, faz a facial, e outra pessoa está junto, o portão normalmente ele tem um delay para poder fechar, e a pessoa entra junto contigo. Né, como se fosse um morador, como se fosse alguém conhecido, muitas vezes até conversando. E ninguém dá bola, e aquela pessoa fica solta dentro do condomínio, podendo executar qualquer tipo de ato ilícito. Esse é o tailgate. O quid pro quo, que é uma troca por algo, ele está mais relacionado a alguém fazer uma ligação dizendo que tu foi vítima de um empréstimo não autorizado, então eu preciso confirmar alguns dados contigo. Consegue me passar o número do teu CPF? Consegue me passar o número e aí as pessoas que não têm esse conhecimento de dizer: "Não, tu tem que me dizer o número do meu CPF, tu tem que me passar essas informações e eu confirmo contigo". As pessoas acabam caindo e realmente passando essas informações que muitas vezes esses criminosos, eles estão buscando conhecer, muitas vezes para pegar aquela informação naquele momento, mas para usar mais à frente em algum ataque de protection. Então, são ataques de engenharia social muito conhecidos. Quando a gente fala sobre quando a gente fala sobre outros tipos de ataque, que aí está mais relacionado aos ataques cibernéticos, a gente está falando sobre ransomware, spyware, rootkit, adware. Cada um deles já está a descrição aqui. Eu não vou entrar no detalhe, porque senão o vídeo ele vai ficar muito longo, mas cada um deles tem um impacto crucial para as empresas e se a empresa não está preparada e muitas vezes não tem antivírus o suficiente para conseguir lidar com esses vírus, porque todos os dias esses softwares, esses sistemas, esses malwares, eles eles sofrem evoluções, eles sofrem melhorias, novas features são criadas para poder quebrar a segurança desses antivírus, de vários recursos que existem. Por isso que sistemas extremamente robustos, com alertas poderosos e toda uma política de segurança e disponibilidade de dados com backup, manutenção e todos os tipos de recursos de resposta rápida a incidentes, é importante manter bem atualizado. Bom, a nossa proposta de valor, a gente trabalha muito focando na primeira dimensão do cubo de Macumber, que ele está relacionado à confidencialidade, integridade e disponibilidade. Quando a gente fala sobre confidencialidade, que é o princípio fundamental, né, da primeira dimensão, ele tem algumas técnicas, né? Basicamente é garantir que pessoas e recursos não autorizados não tenham acesso a dados sensíveis, a dados
que somente pessoas autorizadas poderiam ter. E para isso existem algumas técnicas, como por exemplo criptografia de dados, prova da identidade, verificação de dois fatores, o famoso MFA. Quando a gente fala sobre integridade, é garantir que a origem e destino vão ter exatamente a mesma informação sem nenhuma alteração, seja ela proposital, né, de uma forma maldosa, ou seja muitas vezes até acidental. Então, a integridade de dados ela pode ser verificada eh, com soma de verificação, pode ser usada funções de hash. Então, são formas de conseguir validar a integridade de dados. E a disponibilidade nada mais é do que manter todos os recursos tecnológicos sempre atualizados, sistema operacional atualizado, as máquinas sempre com manutenção preventiva e backups sempre bem armazenados. Bom, essa é a primeira dimensão da curva de Macamber. Aqui a gente fala sobre todo o processo da curva, do cubo de Macamber. Nesse caso aqui, a gente tem mais duas dimensões. A segunda dimensão ele está mais relacionado à, à proteção de dados em cada estado, que seria o processamento, seria armazenamento, seria a transmissão. Eu vou tirar aqui minha thumbzinha aqui do lado para a gente não ficar perdido. Então, o processamento ele está mais relacionado aos dados que provavelmente que muitas vezes servem para fazer uma atualização de algum cadastro, de alguma informação, e seja por uma header, um cabeçalho, ou seja pelo próprio payload que é enviado de um formulário. Então esses dados eles precisam ser monitorados. A forma de armazenamento, seja por uma memória temporária, existem vírus para memória RAM, né? Existem vírus para outros tipos de memória. Então a gente tem que entender como que os dados estão sendo armazenados, até por uma questão de estratégia técnica. É, Então a forma de armazenamento, seja para uma memória temporária, como uma memória RAM, ou uma memória mais permanente, como por exemplo uma unidade de estado sólido, que é um SSD. Vamos colocar aqui uma memória de um pendrive, né, USB, ou um HD, um disco rígido, né, memória flash, usando aí, sei lá, um cartão de memória. Então, a gente tem várias formas de controlar isso e garantir que essas informações elas se mantenham de uma forma segura. A transmissão é literalmente o protocolo de rede, a forma que os dados são trafegados, né, seguindo lá a primeira camada ali, a primeira dimensão do curvo de Macamber, que é basicamente manter ali a integridade de dados. Bom, na terceira dimensão do cubo de Macamber, a gente tem ali, nessa estrutura de modelo, os fatores humanos, as políticas e práticas e a tecnologia. Quando a gente fala sobre fatores humanos, a gente está falando basicamente sobre treinamento, sobre conscientização, ensinamento, fazer com que as equipes estejam mais preparadas para esses tipos de ataque e até mesmo para não deixar portas abertas, para não ser tão vulneráveis para esse tipo de violação de dados e para que a criatividade de hackers venham, né, tomar conta. Política e prática, ele está mais relacionado às políticas de segurança da empresa, como o que a pessoa pode acessar, quando a pessoa pode acessar, o próprio monitoramento serve para isso, né? A pessoa não poder acessar contas de fora dentro de um computador privado ou utilizar pendrive que possa vir a roubar informações privilegiadas. Quando a gente fala sobre tecnologia, a gente está falando sobre firewall de alta disponibilidade, com camadas de segurança muito mais aprofundadas e vários outros tipos de recursos nesse sentido. Monitoramento, observabilidade, né, para fazer lá os track trace e ter alertas também de segurança. Bom, na atuação ofensiva o que a gente faz nada mais é do que testes de penetração, então a gente faz uma simulação de ataques reais para descobrir e corrigir vulnerabilidades, a gente também trabalha com engenharia social para poder criar todo um plano, né, para testar a resiliência então dos colaboradores, ver se os colaboradores entenderam todo o processo de treinamento, se eles não vão cair em alguma furada, tudo isso com base em contrato, obviamente, né, a gente está testando
todas as possibilidades para poder blindar a equipe cada vez mais, e análise de código seguro. Então a gente também tem esse serviço para poder validar todo o processo de desenvolvimento e encontrar vulnerabilidades a nível de código que venha, né, ser mais uma porta de entrada ou porta dos fundos, como eu disse antes, que ninguém presta atenção, mas está lá, liberada para invasores. A atuação defensiva na prática, né, sistemas de proteção e monitoramento contínuo, aqui tem algumas opções, e a capacitação e a conformidade, a gente ajuda muito nos treinamentos personalizados para cada equipe, tá? Mas a gente também ajuda na conformidade regulatória. Então a gente auxilia com LGPD, ISO, né, 27001 e outras regulamentações. Mas é importante agora até falar sobre LGPD, porque a gente falou sobre disponibilidade de dados, backup das informações, e uma das coisas que até nível de conhecimento eu acho que é interessante repassar aqui, que muitas vezes as pessoas elas não dão tanta atenção nas regulamentações, e às vezes um vazamento de informações pode gerar um custo extremamente alto em processos, e até muitas vezes até fechar a porta de uma empresa, a depender da quantidade de processo ou do nível de vulnerabilidade, do nível de informações de dados que foram vazados. Mas o LGPD, ele é algo que tem que ser muito cuidado, porque se a empresa pede para tu excluir os dados, tu exclui os dados, mas aqueles dados continuam no backup, isso aí pode ser representar um grande problema. Se esse backup for entregue mais à frente e algum invasor conseguir ter acesso a essas informações e a pessoa já havia pedido para ter retirado os dados, o processo é alto. Então vamos evitar isso, né? Separa um orçamento ali para a gente poder conversar. Eu tenho certeza que as possibilidades são grandes, são enormes, para a gente poder estar se ajudando e evoluindo cada vez mais no mercado. Eh, eu acredito que uma das situações que façam vocês repensarem na possibilidade de contar com a Conda Plus Security seria mais no sentido de ter especialistas. A gente tem aí algumas pessoas que têm até a certificação SCP e outras certificações também, e essas certificações elas são bem rígidas, são em alguns casos como a SCP 24 horas de prova de VPN liberada, e tem que encontrar vulnerabilidade dentro de um sistema. É tudo muito monitorado e garantido para garantir que não vai existir, a prova não vai ser burlada. Então, a pessoa que vai estar monitorando pede para vasculhar cada ponto daquele quarto, daquela peça, para garantir que a prova vai ser de grande valia, de grande valor. Então o SCP é um grande certificado, um certificado muito importante, e o compromisso com a excelência, né. Como a gente já viu muita coisa ruim acontecer, a gente quer garantir que a tua empresa esteja blindada para evitar qualquer tipo de situação. Inclusive, se a tua empresa for bem treinada, se a tua empresa estiver muito segura, com certeza, outras empresas vão ver o nosso serviço e a gente vai evoluir no mercado cada vez mais. Então é é um serviço onde ambos, né, ganham muito benefício, como tudo no mercado. Por isso que a gente faz o nosso melhor. E os próximos passos, né, não espere por um incidente acontecer, invista em segurança com quem entende de defesa e ataque, né, tanto a questão ofensiva, que seria esses testes de penetração, quanto a defensiva, que é a resposta rápida a incidentes, né. Agenda então uma conversa para a gente poder conversar. Aí a gente vai validar também, eu posso passar mais sobre como são esses dados que são alvos desses cybercriminosos, como dados transacionais, propriedade intelectual, dados financeiros, como que a gente vai proteger esses dados de fato. Inclusive, tem muita coisa esse universo de cibersegurança, então por isso que o que eu passei aqui foi algo mais superficial, certo? E eu acho que é isso, eu deixei aqui meus contatos, né, deixa eu sair da frente aqui, meu euzinho, para não ficar atrapalhando. Aqui eu deixei meu telefone e aqui o contato da empresa para a gente poder conversar um pouco mais e avançar, né, na segurança do teu negócio, tá certo? Bom, precisando, só me chamar e fico à tua espera. Até mais.